Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Felipe e hoje nós teremos mais uma incrível aula de matemática sobre ângulos em polígonos. Roda a vinheta! Ângulos em polígonos. Os polígonos são figuras planas fechadas constituídas por segmentos de reta. A palavra polígono advém do grego e constitui a união de dois termos, poli e gon, que significa muitos ângulos. Isso quer dizer o quê? Que o assunto que nós estamos vendo agora, ângulos em polígonos, já vem de uma palavra grega onde significa muitos ângulos. Então significa o quê? Que nós iremos ver nesses polígonos vários ângulos, ok? Mas deixa isso mais para frente que nós já chegamos nessa parte. Vamos lá. Os polígonos podem ser simples ou complexos, ok? Mas você pode estar me perguntando, ok, mas como que eu vou saber a diferença entre o que é um polígono simples e o que é um polígono composto? A próxima tela vai mostrar para nós o que isso significa. Temos aqui duas divisões, polígonos simples e polígonos complexos. Qual a diferença entre eles? Dá para notar só de você bater o olho, concordam? Prestem atenção comigo. Polígonos simples, nós vemos, eu consigo pegar a ponta do meu lápis, ou seja, uma caneta, e começar a desenhar aqui neste ponto, e eu só vou tirar a minha ponta do papel quando eu terminar o meu polígono sem passar por cima de nenhum. Perceba, se eu pegar aqui, ó, B4, ó, minha ponta está encostada no lápis. Tirei quando chegou aqui, ok? Agora, nos polígonos complexos, eu não consigo fazer isso sem cruzar nenhuma linha. Olha, se eu tirar aqui, ó, C1, vou vir para cá, ó, vou cruzar essa linha aqui, certo? Ó, vou fazer e vou cruzar uma linha, vou passar uma linha por cima da outra. Então essa é a diferença entre polígonos simples e polígono complexo. Então essa é a diferença entre polígonos simples e polígonos complexos. Uma, eu começo a desenhar e só tiro meu lápis do papel quando eu termino o desenho. E a outra, eu não consigo fazer isso sem cruzar, sem passar o lápis por cima de uma linha que eu já havia desenhado. Ok? Aqui temos dois exemplos que dá para notar isso com perfeição. O primeiro, se eu passar por aqui, ó, vou cruzar esta linha bem neste ponto, e aqui eu tenho uma estrela. Todos esses pontos aqui, ó, meu lápis vai passar por cima de uma linha que eu já desenhei. Então essa é a diferença entre simples e composto, ok? A junção dos segmentos de retas que formam os lados de um polígono com o seu interior é chamada de região poligonal. Essa região pode ser convexa ou côncava, ok? Então aqui nós começamos a estudar um pouquinho mais sobre os polígonos simples. Então, os polígonos simples são chamados de convexos quando qualquer reta que une dois pontos pertencente à região poligonal ficará totalmente inserida nesta região. Já nos polígonos côncavos, isso não acontece. Ok, tudo bem, professor. A gente entende que a palavra polígonos vem do grego, mas o que você está dizendo também está em grego para mim. Não estou entendendo. Então, se acalme. A próxima tela vai nos explicar isso bem. Aqui eu tenho duas formas de polígono. Ambas são polígonos simples, porém esse simples se subdivide, certo? A primeira divisão deles é polígono simples convexo e polígono simples côncavo, mas não se amedronte. Isso aqui é muito simples. Eu vou mostrar para vocês agora. Qual a diferença entre o polígono simples e o polígono convexo? Aqui, em ambos os polígonos, eu vou desenhar dois pontos. A, B, C e D. Ok? A, B, C e D. Ambos os pontos pertencem à região poligonal. Vimos no slide anterior que a região poligonal é toda esta parte aqui, ó, dentro do polígono. Então aqui, ó, toda a parte dentro do meu polígono. Os dois pontos estão aqui, ok? Ainda, professor, não entendi, tá tudo a mesma coisa. Agora vem o ponto em que diferencia os dois, entre um polígono convexo e um polígono côncavo. Vou ligar esses dois pontos, ok? Então, quando eu ligo esses dois pontos, percebam, vai acontecer algo interessante. Vamos lá?
Aqui, liguei os dois pontos. A e B estão ligados. A reta pertence totalmente à região poligonal. Ou seja, a reta está dentro do meu polígono, certo? Sem sair nenhuma parte para fora. Já no meu polígono côncavo, percebam, liguei dois pontos, ó, e uma parte da reta está fora do meu polígono. Então a reta não pertence totalmente à região poligonal. Essa é a diferença entre polígono simples convexo e polígono simples côncavo. Se eu traçar um segmento de reta, ou seja, ligando dois pontos dentro do meu polígono, esta reta tem que estar dentro completamente do meu polígono. Ou seja, qualquer ponto que eu escolher neste polígono e ligar eles, a minha reta estará dentro deste polígono. Já nos polígonos côncavos, isso não vai acontecer, ok? Qualquer ponto que eu ligar aqui, eu vou conseguir traçar uma reta que vai estar dentro? Sim, mas toda a reta que eu ligar tem que estar dentro da região poligonal para ser um convexo. Caso isso não seja possível, eu vou ter um polígono côncavo, que é o caso daqui. Aqui, se eu ligar dois pontos, vai estar dentro. Porém, se eu ligar este ponto com este ponto, não vai estar. Então, essa é a diferença de um para o outro. Temos que prestar atenção nisso. Não quer dizer que todo segmento de reta que eu traçar dentro deste polígono vai estar para fora. Não. Pode ter alguns que eu trace aqui, ó, que vão estar dentro da área poligonal. Mas se tiver pelo menos uma reta que não obedeça a essa regra, ele é um polígono simples côncavo. Agora vamos para outra parte da aula, onde nós iremos ver os elementos de um polígono, ok? Então este polígono tem 4 elementos, certo? Iremos ver os 4, que são os principais pontos que nós precisamos conhecer ao estudar os polígonos. Vamos lá. Os dois primeiros são vértice e lado. Qual a definição de vértice? Vértice corresponde ao ponto de encontro dos segmentos de reta que formam o polígono, ok? Então eu tenho o encontro dos segmentos bem naquela parte onde eles se encontram, os segmentos, bem nesse meinho, este pontinho que une os dois é o meu vértice, ok? Lado corresponde a cada segmento de reta que une vértices consecutivos. Então, se eu tenho um vértice aqui, outro vértice aqui, a linha que une eles é o meu lado, beleza? Ângulos. Dentro dos polígonos, nós possuímos duas formas de ângulos. Um ângulo que é interno e outro tipo de ângulo que são os ângulos externos. Qual a diferença dos dois? Os ângulos internos correspondem aos ângulos formados por dois lados consecutivos, ok? Dois lados consecutivos na parte de dentro do meu desenho. Por outro lado, os ângulos externos são os ângulos formados por um lado e pelo prolongamento do lado sucessivo a ele, ok? Quando eu falo prolongamento é porque eu vou pegar o meu segmento de reta e vou dar uma esticadinha para ele. Esse espaço entre o desenho do meu polígono e esta esticadinha, ali eu vou conseguir fazer um ângulo. Este vai ser meu ângulo externo, mas não se preocupe. Logo mais tem uma imagem aqui para deixar isso bem mais claro para você. E por último, como quarto elemento de polígono, eu tenho a diagonal. Corresponde ao segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos, ou seja, um segmento de reta que passa pelo interior da figura. Então, o que são vértices não consecutivos? Se eu tenho um vértice deste outro lado, um outro vértice, eles são vértices consecutivos. Então, para ser uma diagonal, ele liga vértices não consecutivos. Tá, professor, eu não estou conseguindo entender. Não tem problema. Agora, eu achei uma imagem aqui, ó, que vai deixar bem mais visual isso pra gente, ok? Então, aqui eu tenho um polígono, certo? Ele tem 5 lados. Nós já vamos saber como que eu falo o nome de cada polígono com base nos seus lados. Este daqui, quando tem 5 lados, é um pentágono, certo? Então vamos lá entender os elementos deste polígono. O primeiro que eu falei para vocês é o vértice. Então aqui eu tenho o vértice. Na união de dois segmentos, percebam, dois segmentos, a união entre eles, bem aquela pontinha,
aqui eu tenho um vértice. Então, em toda a união de segmentos eu tenho um vértice. Eu vou ter um vértice aqui, um vértice aqui, um vértice aqui, um vértice aqui, um vértice aqui. Vamos dizer que eu vou ter um vértice em cada quina, um vértice em cada pontinha. Cada pontinha do meu pentágono é um vértice, ok? O segundo elemento que eu falei para vocês é o lado. O lado é muito simples. Tudo isso daqui, ó, esses segmentos de reta ligados pelo vértice são o meu lado. Então, cada risquinho aqui, ó, é o lado do meu polígono. O terceiro ponto que eu falei era sobre ângulos, que são duas formas. Ângulos internos e os ângulos externos. É muito simples entender o que é o ângulo interno. O ângulo interno é o que está dentro do meu triângulo. E o externo é o que vai estar fora, ok? Então, o ângulo interno são todos esses daqui, ó. Essas pontinhas, eu consigo ter um ângulo aqui, certo? Esse ângulo ele pode ser qualquer tamanho, dependendo da quantidade de lados que tem o meu polígono, certo? Então aqui é um ângulo, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, ok? Tá, e como é o ângulo externo? O ângulo externo, ele é um prolongamento, lembra que eu falei? Aquela esticada do meu lado. Então aqui, ó, eu vou pegar esse lado aqui, ó, e vou continuar desenhando ele mais para cima. Desenho ele, esta distância aqui, entre essa minha esticada, entre essa continuação da minha reta ou esse prolongamento, eu consigo desenhar aqui um ângulo. Ok? Só posso fazer desse lado? Não. Qualquer reta aqui, ó, qualquer segmento de reta que eu estique, eu consigo fazer um ângulo. Ó, qualquer segmento de reta, eu consigo fazer um ângulo. Eu vou esticar aqui para vocês darem uma olhada como que é possível. Então aqui, galera, olha, desculpem a minha reta, né, que está perfeita, a gente pode perceber. Mas qualquer segmento de reta eu posso prolongar ele e eu vou ter o ângulo externo. Prolongo, vou ter o ângulo externo. Prolongo, vou ter o ângulo externo. Qualquer ponta que eu continuar, eu consigo ter o ângulo externo. Beleza? E por último, a diagonal, ela sempre vai ligar vértices não consecutivos. Este e este aqui são vértices consecutivos, porque estão um do lado do outro, ok? Agora, se eu ligar vértices não consecutivos, aí eu tenho diagonais. Então eu tenho esta diagonal aqui, eu posso ter esta diagonal aqui, esta diagonal aqui, esta outra diagonal aqui, certo? Então eu posso ter várias diagonais. Mais para frente no nosso conteúdo, nós iremos descobrir como fazer para descobrir a quantidade de diagonais que um polígono pode ter, ok? Mas nesse momento nós estamos vendo apenas os elementos. Como eu tinha dito para vocês em alguns slides anteriores, nós iríamos descobrir como chamar os polígonos com base na quantidade de lados que cada um tem, ok? Então, se eu tenho um polígono com 3 lados, eu vou chamá-lo de triângulo. Se ele tem 4 lados, ele vai ser um quadrilátero. Se eu tenho 5 lados, um pentágono, 6 lados, um hexágono, 7 lados, heptágono, 8 lados, octógono, 9 lados, eneágono, 10 lados, decágono, 11 lados, um decágono, 12 lados, dodecágono, beleza? Tem mais, ok? Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100, mas polígonos eles podem ter vários lados, infinitos lados, ok? Cada tipo de polígono, ele tem um nome diferente, beleza? Aqui eu vou dar o exemplo, 20 lados é um icoságono, 30 lados, triacontágono, 40 lados, um tetracontágono, 50 lados, um pentacontágono, 60 lados, hexacontágono, 70 lados, heptacontágono, 80 octocontágono, 90 eneacontágono, 100 lados, hectágono. Beleza? Então esses são nomes de alguns polígonos que eu trouxe para vocês. Isso não quer dizer que só tem esses, ok? Tem vários outros. Vamos passar agora para a última parte da nossa aula, que é a soma dos ângulos internos de um polígono. Beleza? Como nós iremos calcular os ângulos internos de um polígono, ok? Na última aula nós já vimos que um triângulo, ao somar todos os ângulos internos de um triângulo, sempre vai ser 180. Isso não acontece para os polígonos, beleza? Por isso que tem uma forma de nós encontrarmos
a soma de todos os ângulos internos de um polígono. Ok? Antes de descobrir como fazer isso, temos aqui uma importante observação. A soma dos ângulos externos dos polígonos convexos é sempre igual a 360. Então, a soma dos ângulos externos, os que estão fora, é 360. Agora, dos ângulos internos, entretanto, para obter a soma dos ângulos internos de um polígono, é necessário aplicar a seguinte equação. Qual a equação? Essa daqui. Onde eu tenho SI igual n-2 dentro do parênteses, multiplicado por 180 graus. Ok? O que significa cada parte desta equação? Primeiro, o n, este nzinho, ele corresponde ao número de lados do polígono. Então, se o polígono tem 5 lados, eu vou trocar o meu n por 5. Se ele tem 20 lados, eu vou trocar meu n por 20. Se ele tem 100 lados, eu vou trocar meu n por 100. Ok? E o SI, que é o que eu estou procurando, é a soma dos ângulos internos de um polígono. Beleza? Agora, para a gente poder entender como isso funciona na prática, trouxe aqui um exemplo, beleza? Para a gente resolver junto. Qual é o valor da soma dos ângulos internos de um icoságono convexo? Então, o que a gente precisa saber é quantos lados tem o icoságono, certo? O icoságono, se vocês voltarem lá na nossa tabelinha, vamos voltar lá. Ó, icoságono tem quantos lados? 20. Então, beleza, já sabemos a quantidade que nós iremos substituir o nosso n na nossa equação, beleza? Solução. O icoságono convexo é um polígono que apresenta 20 lados, ok? Ou seja, nosso n vai ser igual a 20. Aplicando este valor na equação, vamos ter o seguinte. Solução. SI, coloquei aqui a nossa equação novamente, então SI é igual a n-2 que multiplica 180 graus. Vou substituir o meu n por 20, então eu vou ter 20 menos 2 vezes 180 graus. 20 menos 2 é 18, 18 vezes 180 graus, eu vou ter 3.240 graus. Então a soma, o SI, do meu polígono icoságono, que possui 20 lados, vai ser 3.240 graus. Ou seja, a soma dos ângulos internos do meu icoságono é igual a 3.240. Então, galera, espero que tenha tirado todas as suas dúvidas. Caso vocês ainda tenham alguma pergunta ou ficou algo que você não conseguiu entender muito bem, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar pronto para responder vocês, ok? Esta foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Beleza? Valeu, falou!